tudo? Está tudo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aí, por aqui está tudo ótimo, espero que por aí desse lado também. Hoje vamos falar aqui dos novos AirPods 3, já os tenho aqui, não foram tão difíceis de encontrar como foi o caso, por exemplo, do Apple Watch, que já trouxemos aqui ao canal. Já há algum tempo que ando a utilizá-los, na verdade eles já saíram há cerca de 2 meses. Basicamente estes são uns AirPods que vieram substituir os antecessores AirPods 2, segunda geração, como a Apple os chama. Portanto, vocês têm aqui, quando abrem a caixa, aparecem logo aqui as instruçõezinhas, como já é costume, uma coisa bastante resumida e simplificada. Depois aqui dentro tem logo os AirPods, muito idênticos, aliás a comparação é inevitável, muito idênticos aos AirPods Pro. Para quem vem dos AirPods 2 é uma grande diferença, de facto, não só pela disposição, porque os AirPods passam a estar assim na horizontal, mas também depois quando se abre a caixa percebe-se imediatamente que estes AirPods são uma versão completamente redesenhada, e não é só exterior, mas já lá vamos falar um pouco mais disso. Portanto, são os AirPods maiores, com a stem, ou seja, este cabozinho aqui mais curta, e também tem novas features a propósito dessa stem. Portanto, para quem vem, como eu já disse, dos AirPods 2, muita coisa há aqui a falar, muita coisa melhorada, e que eu acho que vai ser muito interessante falarmos. Mas já lá vamos. Relativamente aqui ao packaging, depois aqui por baixo nós temos aqui esta espécie de etiqueta que quando puxamos temos o cabo de USB-C para Lightning, para podermos aqui também carregar. É uma das outras formas que temos de carregar esta caixa dos AirPods. E pronto, a nível de packaging é isto que nós temos aqui, está resolvido. Como eu já tinha dito, é inevitável fazer a comparação entre estes e os Pro. Na verdade, eu irei trazer mais tarde um vídeo comparativo entre estes e os Pro, e provavelmente também aproveito e falo um pouco também dos AirPods 2, um bocado da evolução entre todos. E também para vos trazer aqui um bocado um feedback de se calhar qual é que seria a melhor opção para vocês. Portanto, fiquem atentos porque em breve irá sair vídeo sobre isso. Mas hoje vamos só falar aqui sobre os AirPods 3. Esteticamente, não só na case, mas de facto os próprios AirPods são muito idênticos à versão AirPod Pro. No entanto, existem aqui algumas questões que são bastante diferentes. A case é uma case completamente renovada, portanto temos aqui uma case mais na horizontal, muito idêntica em termos de dimensões com os AirPods 2. No entanto, em vez de ser uma case na vertical, vai ser uma case mais na horizontal. Essa é essencialmente a grande diferença. São talvez um pouquinho mais pesados, mas em termos de dimensão vai ser quase ela por ela. Sendo que, desta vez, a case não só possibilita-vos carregar através do cabo que vem incluído na caixa, ou seja, através do Lightning, mas também podem carregar através do wireless e utilizando também a MagSafe, que basicamente, quando vocês colocam a vossa case dos AirPods sobre o MagSafe, ele automaticamente alinha para terem ali a maior eficácia e eficiência no carregamento. Temos aqui 4 pontos na case magnéticos que ajudam ali a centrar no carregador, no MagSafe, e portanto acho que isso é uma feature muito bem vinda e muito interessante também para realmente, e espero que venha de futuro a integrar outros produtos. Aqui ainda em relação aos AirPods e ao carregador, não esquecer também que são resistentes à água e à transpiração, portanto podem fazer desporto com eles. Eu acho que isso é uma feature muito interessante. A Apple aqui percebeu que realmente existe muita gente a utilizar AirPods no desporto, não só em ginásio, indoor, mas também, obviamente, por exemplo, para quem gosta de correr e fazer desportos no exterior. Obviamente não estamos aqui a falar de desportos aquáticos, mas apanhar chuva, a transpiração é perfeitamente razoável, não há de haver problema. Conseguem utilizar os AirPods sem carregar durante 6 horas, o que me parece aparentemente que são os AirPods com maior longevidade em termos de bateria que já foram feitos até hoje. Portanto, muito bom aqui a Apple a conseguir ainda aumentar esta margem. Os AirPods Pro, se não estou em erro, permitem até 4 horas ou 5 horas, entre 4 horas e meia, talvez 5 horas, não sei bem. Mas posso-vos dizer que já era muito bom. Portanto, 6 horas aqui é incrível. E depois, utilizando obviamente a case, vocês têm até 30 horas de utilização. Obviamente, isto dependendo sempre da vossa utilização, se vocês utilizam as tecnologias que eu depois vos vou referenciar, tudo isso depois, à medida que vocês vão utilizando,
pode reduzir ligeiramente, não digo que muito, mas ligeiramente a autonomia da case e obviamente dos AirPods. Outra feature aqui muito importante nestes novos AirPods 3, eles conseguem reconhecer que estão no vosso ouvido, quando estão no vosso ouvido, aliás, aquilo que, à semelhança do que acontece já em gerações anteriores e nos AirPods Pro também, portanto aqui nada de novo. No entanto, eu acho muito interessante o facto de que realmente melhoraram aqui alguns sensores que permitem o quê? Permitem, no caso de terem esta feature ativa, vocês podem guardá-los em qualquer outro sítio, podem simplesmente colocá-los sobre uma superfície e automaticamente estes sensores conseguem reconhecer que não há contacto com os vossos ouvidos, portanto ele reconhece que não é a pele dos vossos ouvidos, não é a pele, e portanto, seja no vosso bolso, seja numa superfície como uma mesa, como está neste momento, basicamente ele consegue perceber que não está a ser utilizado e portanto não vai recomeçar a música ou o vídeo que estava a dar enquanto vocês não os voltarem a colocar nos ouvidos. Assim que colocam nos ouvidos, ele reconhece que voltou para os vossos ouvidos e, portanto, faz resume, seja a música, seja qualquer outro conteúdo que vocês, na verdade, estejam a ver ou a ouvir. Depois, aqui, a nível das tecnologias que eu há bocado vos referi e que também pode mexer um pouco, ligeiramente, com a longevidade da bateria. Estamos a falar do Spatial Audio, que neste caso pode ser dois tipos de Spatial Audio. Vocês podem ter off, obviamente. Depois, no caso do on, de vocês ligarem o Spatial Audio, ele permite-vos ser fixo ou head tracking, como eles chamam, ou movível. E, portanto, no caso do fixo, como vocês podem depreender, não existe qualquer tipo de feedback, independentemente de onde eu esteja a olhar, não existe feedback aqui nos fones. No caso do head tracking, como o próprio nome indica, o que acontece é, voltando aqui a focar na câmara, se a fonte de áudio for a câmara, pronto, estou a olhar neste momento, o que acontece é que se eu olhar para a esquerda, eu vou ouvir mais do lado direito e se olhar para o lado direito, vou ouvir mais do lado esquerdo. E isto, obviamente, é de uma forma progressiva, portanto, não é on-off, ele vai progressivamente consoante eu olho mais para a esquerda ou olho mais para a direita, ele vai-me criando aqui uma sensação de que, portanto, o som sai dali. E isso é bastante interessante. Na prática, se isso tem alguma utilidade, eu sinceramente acho que não. Eu acho que é uma feature muito gira, vocês utilizam e realmente percebem que é uma coisa interessante, mas daí a utilizarem no dia-a-dia, eu pelo menos pessoalmente não consegui perceber em que é que isto pode ser útil. No entanto, o Spatial Audio de fixo, aí sim pode ser interessante. Por exemplo, em concertos ao vivo, nota-se realmente que há uma noção espacial do público e depois a voz focada no centro, alguma noção espacial também dos instrumentos. Isto é mesmo incrível. Em séries e em filmes também, dependendo dos filmes, mas também se nota essa questão. Vale aqui a pena também referenciar que, por haver esta tecnologia agora Spatial Audio, como a Apple chama, também é compatível com algum conteúdo que seja Dolby Atmos ou 5.1, vocês também conseguem usufruir aqui com os fones, obviamente aqui de uma forma fictícia, mas é isso que propõe, por exemplo, o Dolby Atmos, que é, apesar de vocês só terem 2 drivers, a sensação de espaço que vos obviamente transmite maior imersividade enquanto estão a ver conteúdo. Outra coisa que eu acho aqui interessante, infelizmente eu não consegui testar isto, ou seja, não é uma coisa que se consiga testar que nós nos apercebamos do que é que está a acontecer, pelo menos eu penso que seja uma feature passiva, com o intuito de melhorar a nossa experiência, é a equalização adaptativa. Ou seja, segundo a Apple, estes fones equalizam-se de acordo com cada tipo de ouvido, ou seja, eles conseguem, através, mais uma vez, de alguns sensores, conseguem adaptar a experiência auditiva a cada pessoa. Portanto, como vocês sabem, cada pessoa é uma pessoa, cada ouvido é um ouvido, nós temos percepções completamente diferentes para o mesmo som e, portanto, aqui a Apple propõe que haja uma equalização também diferenciada para cada pessoa, ou seja, personalizada. Se calhar, para uma pessoa que é mais sensível aos baixos, os fones vão reduzir ligeiramente, porque a pessoa já é sensível aos baixos, já consegue ouvir bem. Uma pessoa que não tenha tanta facilidade a ouvir os baixos, se calhar ele vai dar mais relevo aos baixos para que realmente a pessoa consiga ter a melhor experiência, e no fundo é isso que se resume, termos a melhor experiência auditiva através deste EQ adaptativo. Agora, nada disto vale, e eu acho que isto aqui é importante salientar, nada disto vale a pena se vocês
não se adaptarem a estes fones. Como eu referenciei logo no início, eles são muito maiores, são muito semelhantes aos AirPods Pro, na verdade. Portanto, são maiores. E esta zona, ergonomicamente, esta zona que encaixa no vosso ouvido é muito maior. Eu não sei se não será quase o dobro do tamanho dos AirPods 2. Eu provavelmente acho que é o dobro dos AirPods 2. E eu vou-vos aqui ser sincero. Há um feedback positivo na generalidade em relação à ergonomia destes fones, mas eu posso-vos dizer que, por exemplo, para mim, apesar de eu considerar estes fones, em termos de qualidade de som, melhores do que os AirPods 2, é uma melhoria significativa, não só a nível do som, como eu já referenciei aqui, mas apesar disso, eu sinto que os AirPods 2 me ficam muito melhor do que os AirPods 3. Portanto, eles encaixam muito melhor na minha orelha e digo-vos já, não só fica mais seguro, como eu consigo ouvir melhor o som, ou seja, consigo sentir que o som está mais, que os fones encaixam melhor no meu ouvido do que estes. Portanto, o som parece que ganha ali um fogo diferente. Agora, decididamente, daquilo que eu percebi utilizando estes fones, se para uma pessoa, tanto os dois como os três, encaixarem na perfeição que nem uma luva, que eu acho difícil, porque eles realmente são muito diferentes, mas suponhamos isso, claramente os três são os vencedores. Porque realmente estes AirPods 3 têm um som muito melhorado. Não existe aqui grandes magias. Existe muita coisa que se pode fazer, mas o som é físico. E, portanto, se vocês não têm espaço, não há forma de reproduzir determinado tipo de som. E, portanto, só aumentando, e foi isso que a Apple fez aqui, só aumentando o fone é que vocês conseguem ter alguma dimensão de som. E quando se fala de dimensão, obviamente estamos a falar não só na resposta, mas também na forma como atingimos determinadas frequências, nomeadamente os graves. Não é? Agora, tenham em consideração que nada destas tecnologias valem a pena se por acaso, se porventura estes fones não vos couberem bem nos ouvidos. E o pior das hipóteses é realmente os fones estarem constantemente a cair ou por simplesmente vocês terem que passar a vida a ajustá-los porque não estão a sentir-se confortáveis com o posicionamento dos fones no vosso ouvido. O ideal é vocês conseguirem experimentar. Um amigo, um familiar, alguém que tenha, peçam para experimentar, para perceber se realmente fica bem no vosso ouvido ou não. Se ficar bem no vosso ouvido, têm como garantido que estes fones, em termos de qualidade de som, são de facto melhores que os AirPods 2. Outra coisa que temos aqui também de interessante nestes AirPods é que realmente permitem fazer audio sharing, portanto, que basicamente, eu não sei se isto muita gente vai utilizar ou não, mas não deixa de ser uma feature de gira para vos trazer aqui, para referenciar, porque permite-vos, basicamente, se vocês estiverem a ouvir, vamos supor, uma música no vosso iPhone, vocês estão com um amigo que também tem AirPods e ele pode realmente, aproximando os AirPods dele do vosso telefone, vocês podem fazer audio sharing e, portanto, podem estar os dois a ouvir a mesma música, saída da mesma fonte, portanto, seja do telefone, eu dei o exemplo do telefone, mas pode ser do iPhone, do iPad, o que quiserem. A nível de concorrência, há coisas com um som melhor do que os AirPods, sem dúvida alguma. Agora, a praticalidade, vamos dizer assim, que estes fones oferecem, toda a tecnologia que oferecem, é bastante interessante, tendo em consideração o pack de que estamos a falar. Bem, outra coisa aqui importante de salientar ainda antes de acabarmos o vídeo é que estes fones não vêm com isolamento ativo, ou seja, aquilo que muita gente agora procura nos fones, que é a forma de isolar os ruídos exteriores, não está presente aqui nestes fones e isso explica-se muito simplesmente por um fator essencial. É que vocês quando colocam estes fones, aliás, logo pela estética percebem isso, o fone passivamente não isola muito bem os vossos ouvidos, o que é perfeitamente normal. Isto são os fones que eu até percebo pelo conceito, são fones para se utilizar no dia-a-dia, para serem práticos, para serem cómodos para a maior parte das pessoas. Há muita gente que não se adapta àquelas partes de silicone que encaixam no próprio ouvido, por isso simplesmente porque não são confortáveis para muita gente e também, por outro lado, porque isola demasiado e dá uma sensação que estamos numa bolha sem ouvir bem o exterior. E, portanto, nesses casos em que temos esse isolamento passivo, que também existe muito nos headphones, aí sim o isolamento ativo faz sentido. Porquê? Porque no fundo vai ser um complemento ao isolamento passivo. Vai permitir que de facto o pouco ruído que entra dentro dos fones seja anulado e vos permite então ter uma experiência ainda mais imersiva porque não ouvem tanto ou não ouvem de todos os ruídos
que estão a ser captados no exterior. Agora, no caso destes, como vocês veem, eu inclusivamente consigo estar tranquilamente a falar com vocês, porque eles não estão a isolar nem sequer passivamente o meu ouvido. Claro que há aqui uma obstrução, eu sinto que os fones estão cá, mas não estão a isolar passivamente os meus ouvidos. E, portanto, mesmo que houvesse aqui um isolamento ativo, não iria ter qualquer efeito, porque para isso era preciso termos um isolamento passivo, como eu já disse. E, portanto, obviamente, estes fones não têm esse tipo de tecnologia. Tenham atenção que têm que ter muito cuidado com os vossos ouvidos, porque, obviamente, in-ears são do pior que pode existir para a saúde dos vossos ouvidos, portanto, muita atenção. Isto que eu vou dizer é para ser utilizado, obviamente, com cautela. Tenham em consideração que, apesar de não terem Active Noise Cancelling, têm um poder de som aqui que é muito superior ao que tinham no Zoom e nos dois, na geração 1 e 2. Portanto, aqui vocês realmente têm, pelo que eu vi, uma intensidade sonora muito grande. Portanto, eu acho que para aquelas pessoas que ouvem, por exemplo, se estiverem numa estação, no aeroporto, o que quer que seja, zonas mais ruidosas, se estiverem a utilizar estes AirPods 3, de certeza que nesse aspecto, a nível de intensidade de som, não vão sair defraudadas. De facto, não têm isolamento passivo, não têm isolamento ativo, mas é o que é, quer dizer, há muita gente que prefere isso, eu entendo isso perfeitamente, e nesse caso, para quem cria o isolamento ativo, percebam que têm os AirPods Pro e que realmente aí é uma solução que pode ser válida para vocês. Mas como eu já disse, eu vou fazer um comparativo entre estes modelos todos, a geração 2, a geração 3, os AirPods Pro, irei trazer cá, iremos falar sobre isso com mais detalhe, portanto, meus amigos, até lá, é tudo o que eu tenho para vos dizer hoje sobre os AirPods 3. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço, fiquem bem, até à próxima.